Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com os sindicatos bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Grande Ayrton. Qual o futuro do serviço público e dos servidores públicos? Quais os desafios que esperam a categoria neste ano de 2025? Nosso entrevistado de hoje vai conversar com a gente sobre essas e outras questões. Ele foi eleito secretário-geral do Sindicerf RS, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Federais do Rio Grande do Sul, para o triênio 2025-2027. Muito bem-vindo, Walter Aragão. Olá, bom dia, Kátia Centeno, ouvintes. Vamos lá então, Centeno. Ô, Walter, a gente vive um momento bem delicado, né? Da história recente do Brasil, né? Que incluiu até mesmo uma tentativa de golpe de Estado. Eu queria te perguntar uma relação que quase nunca se faz. Tu vai me dizer se ela existe ou se não existe, que é o seguinte: como é que tu vê a relação entre o serviço público e a defesa da democracia? Fundamental, muito boa essa questão. Eu agradeço mesmo. Dá para fazer uma tese, né? Várias. Várias. Né? Não, mas das minhas leituras assim, de referência, dois autores eu gostava muito. Gosto ainda. Aquele dos anos 70, assim, o Polantzas e o Nikos Polantzas e o Klaus Hoff, né? E o Polantzas, ele tinha uma tese assim, jogava um contra o outro, né? O Polantzas tinha uma tese de que o Estado no capitalismo ele é disputado pelas classes. Então, composições, acomodações, conflitos, luta aberta, tudo, né? E para evitar a revolução socialista, algo assim, o sistema faz concessões, né? Então, por exemplo, o proletariado não consegue entrar no Itamaraty ou passar no concurso da Receita Federal, então ele passa tem lugar para ele. Né? Pode entrar Podia, né? Entrar no DMLU, agora tem que ir pela Contravipa, né? Agora não tem mais. Né? Com a terceirização nem tem mais quase. O lugar do proletariado já está precarizado também, né? Mas tinha lugar para todo mundo. E a classe média, também classe média baixa, né? Então, nesse sentido, para manter, digamos, a estabilidade, o Estado também teria essa função de acomodação das classes, né? Então, tu pode dizer que tem quase que nichos, né? Então, tu não vê movimentos ocuparem a Receita Federal, mas ocupam o INCRA ali, né? Não tem dinheiro, mas é o nosso pedaço, né? É a nossa política pública, né? O IBAMA. Então, no Brasil, às vezes eu falo com o pessoal argentino e eles se espantam com a institucionalização que tem no Brasil, que eles não têm essa vertebração toda, né? E pode-se dizer que até certo ponto isso ajudou a democracia brasileira, com todos os seus limites, a enfrentar o governo Bolsonaro nos 4 anos. Quer dizer, essa ossatura, como diz o Polantzas, né? Esse esqueleto institucional ajudou a resistir. Isso é um ganho, né? Isso é um patrimônio da democracia brasileira, com todas as suas nuances, né? Então, aí temos um aspecto. Outro aspecto, o Klaus Hoff, por exemplo, ele vai dizer que esse Estado que está aqui,
realmente existente. Então nós tínhamos antigamente, na esquerda se falava o Sorex, né? O socialismo realmente existente. Tu tinha o socialismo em tese e essa coisa aí realmente existente que foi construída, né? Que era o Sorex, né? E, bom, vocês não viram nada, tem que ver o Carex, que é o capitalismo realmente existente. Em tese, o problema do liberalismo todo, a tese até que é legal. O problema é quando tu vê o Carex, né? Ainda mais aqui na nossa periferia do capitalismo, né? Mesmo quando é uma periferia grande, como é o caso do Brasil, né? Porque tu pega, mas como assim periferia? 18ª economia do mundo, né? Como é que o Brasil tem peso no capitalismo mundial? Como é que tu vai chamar isso de periferia? Mas as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, todas têm filial aqui. Quer dizer, a economia brasileira é muito oligopolizada. Quer dizer, a formação de preço aqui é decidida por 3 ou 4. Na mídia, vocês nem precisam sabem melhor do que eu, né? Quer dizer, 5 ou 6 famílias se reúnem para jantar e decidem o que é importante e o que não é. Né? Decide o que tu vai pensar. Decide o que tu vai pensar, né? Então, nesse nosso Carex aqui, né, o que diria o Klaus Hoff? Não tem jeito. Esse Estado que está aí, em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar, ele está aí para ajudar o capitalismo. Fundamentalmente. De qualquer jeito. Né? Entregando a própria carne. Né? Então, às vezes o pessoal se espanta, né? O Estado brasileiro está ajudando o capitalismo. Sim, cara pálida. Tu acha que o Estado do capitalismo serve para quê? Para ajudar o povo, né? Então o Klaus Hoff vai colocar. Às vezes a gente peca dessa ingenuidade. Às vezes até tu vê sindicalista e liderança popular veterana, tarimbada, assim, se espantando ainda, né? Mas a Petrobras está ajudando o automobilismo. Não. O quê? Não, a Corsã está comprando cano quando era estatal, né? O DEMAI. Sim, o Hoff vai usar a expressão da legitimação, né? Atender o povo num contexto democrático, burguês, assim, capitalista, atender o povo é a grande legitimação. Mas não era para atender o povo. Sim, essa é a forma de legitimar a coisa. Mas o fundamental dela é apoiar o sistema. Então, para concluir esse ponto, assim, eu diria assim, o serviço público no capitalismo, né, ele é muito um aliviador de tensão, nisso os dois concordam, né? Então, veja só o problema que a gente tem diante de uma direita radical e liberal, que não quer mais saber das rituais democráticos, aí, que é só a privatização mesmo, né? Tu tem um aumento dos conflitos. Tu tem um aumento, quer dizer, além do direito do consumidor, que é uma coisa, convenhamos, né? Muitas vezes a gente está só discutindo, porque não está atendendo bem. Não, claro que não está atendendo bem. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei muito tempo na Corsã, de saneamento, né? O Brasil tem rede d'água sobrando. Nós temos uma rede d'água muito maior do que é necessária para atender a população urbana. Mas o povo está sem água. Sim. Por quê? Porque como o nosso capitalismo continua funcionando, assim que tu bota a rede d'água, tu valoriza o terreno, tu expulsa os pobres. Então, nos últimos 20 anos, a população brasileira em área precária e de risco aumentou 1/3. Nós temos estrutura ociosa de um lado e gente que não consegue acessar de outro. Né? Então, os capitalistas ganhando. E os capitalistas ganhando dos dois jeitos. Cada vez mais. E o pobre é usado para valorizar a terra. Porque o pobre vai para onde não tem nada, grita, pressiona o vereador, pressiona o prefeito, pressiona o bispo, leva a estrutura toda para lá. Estrutura que já tinha aqui. Né? Então, uma luta que o Olívio Dutra tinha, que a Betânia Alfonsin fala muito, né, do direito à cidade. Quer dizer, o Brasil tem estrutura sobrando. Né? E que agora está na mão do setor privado e vai ficar cada vez mais. Exatamente, pode aumentar a falta de acesso. Então o serviço público ele tem que ser visto nesse quadro, e aí tu puxa uma questão que também já foi colocada várias vezes. O servidor público é explorado?
Com isso eu concluo esse bloco, digamos. O servidor público é explorado, tem colega nosso que acha que não é. Acha que não é. Questão ideológica, não, como explorado? Cara, não tem o patrão o privado, como explorado, né? Sim, é que se tu imaginar que isso tudo parece um condomínio, fazendo uma alegoria, assim, né? Tu tem o empregado doméstico de cada e tu tem o empregado do condomínio. Claro que nós somos explorados, mas é que nós trabalhamos para o condomínio, né? Nós atendemos a estrutura geral, assim, que ajuda a manter a estrutura funcionando ou não, né? Então, em época de crise, por exemplo, né, que é mais ou menos uma constante desse capitalismo de choque aí, né? Quando que não estamos Adoro uma crise. Eu me dei conta que eu nasci em 63, aí disseram que foi a crise da inflação dos Estados Unidos, o Kennedy já se enrolou com isso. Eu, passei 60 anos em crise. Sempre uma crise atrás, 60, 70, 80, 90, meu Deus, uma crise emendada na outra. Então o capitalismo meio que adora uma crise, assim, para ter um ganho, porque aí ele pode dar, tipo o Milei na Argentina, ou o Trump, né? Quer dizer, aquela barbaridade que ninguém aceitaria em condições mais ou menos normais de temperatura e pressão, numa crise o pessoal topa, né? É a doutrina do choque. Doutrina do choque, bem lembrado. Então, é preciso lembrar que o servidor público ele é explorado, digamos assim, sistematicamente, né? E nessas épocas de doutrina de choque, né? A angústia só aumenta, né? Porque a gente quer defender mais e melhores serviços públicos, que não é o propósito desse Estado que está aí. E não depende do governante. Porque aí é claro, agora mesmo o Flávio Kurtz estava trazendo uns argentinos aqui para falar do tempo da repressão na Argentina, como os prisioneiros lá lutavam, porque a ditadura argentina deixou os peronistas concorrer em eleições para governador, né? Nas províncias. Então era uma diferença imensa tu tá preso político num presídio de uma província peronista ou não. Então, nesse nosso capitalismo, como dizem os nordestinos, né, quem sabe um dia a gente chega no capitalismo. Né? Aqui nós estamos no capitalismo. O guarda bom ou o guarda mal faz muita diferença. Uma muita diferença. Então a gente diz assim, dá na mesma ter um governo popular ou de centro-esquerda, dá na mesma uma ova. Né? Quem viveu sob Hitler, sob Mussolini, sob Bolsonaro, né? E agora sobre o Trump, o terror que ele está fazendo com os servidores públicos lá. Né? Então Mas muito servidor público votou no Bolsonaro, né? Claro, porque aí tem um outro aspecto, aí entra o Gessé Souza, né? Gessé Souza agora aqui, né? Quer dizer, o pobre de direita. O pobre de direita. Que ele está chamando agora que é o Coringa brasileiro. Coringa brasileiro. O Coringa. É mesmo. Então, parece que o homem, aquele infeliz, aquele que se explodiu lá em Brasília, estava com um casaco de Coringa, né? O cara estava... Imagina. Então, e também tem como se forma a classe média, né? Aqui, num país colonizado que nem o Brasil, e por isso a direita gosta tanto de apagar a história, né? Porque se tu pensa historicamente, tu já lê melhor a conjuntura, né? Um país colonizado que nem o Brasil, o Estado veio antes que a cidadania, né? Uhum. Então, o nosso cidadão de berço, assim, de formação, ele é muito distante do aparelho de Estado. Isso, imagina, na Europa, na França, com toda aquela cidadania e toda aquela história, o Polanyi já dizia que o Estado era um segredo de Estado. Né? Quer dizer, o que tem de repartição que o pessoal não conhece, nem sabe para que serve. Né? Aliás, a ditadura foi boa nisso, né? Parece que o Getúlio Vargas criou 40 ou 50 estatais. A ditadura aqui no Brasil criou 300 e tantas estatais. Quer dizer, a direita, dependendo, adoram uma estrutura estatal sem democracia, né? Sem cidadania, né? Sem participação popular. Vai ter cidadania, vai ter participação popular? Então fecha essa estrutura estatal. Aí já não serve, né? Então o que nós estamos vendo agora é muito isso, né? Concluo, juro com isso. Quando tu privatiza um DEMAI, uma Corsã da vida, tu diminui o espaço da cidadania. Não é só uma questão de os alarmes ambientais, a discussão. Eu trabalhei na época do governo Olívio Dutra, né? E a gente abria o mapa da Corsã nas cidades.
Tinha gente que caía o queixo, vereador, mas não sabia que a estrutura da cidade era assim. Né? Nós achava que isso dava lucro. Gente, pela estrutura natural aqui, era mais barato trocar a cidade de lugar do que trazer água aqui. Né? Vocês estão no hiperlucro aqui com isso, pagando a mesma tarifa do estado todo. Uma das coisas que a privatização vai fazer é tarifa local. Está garantido pelo leite aí, para a empresa que comprou. Daqui a pouco ela vai dizer, Bento Gonçalves, vocês estão muito alto aí. Nós temos que bombear muita água aqui, você tem que pagar o dobro da média. Né? Interessante isso, né, Ayrton? Então, quer dizer... Conhecer o mapa, né? Isso não é uma coisa que a população sabe, não. Né? Então, lá do INCRA, né? Quando a gente fala do nosso Império INCRA, querido Império INCRA, doutor, antes fosse, né? O Império INCRA. Tá meio em ruínas, que nem o Império INCRA. Assim. Quer dizer, às vezes a gente discute com o MST, com o STED. Os 9 mil assentamentos do Brasil juntos dão 80 milhões de hectares. É mais ou menos o tamanho da Espanha. Então tu pode dizer o seguinte, foi mal feito, tem problema. Concordo inteiramente. Né? Agora, dizer que não teve, o que não foi feito, o que precisa mais, é outra coisa. Né? Mas tu pegar uma área do tamanho... Precisa mais, precisa, né? Precisa mais, precisa. Um país desse tamanho, né? E a concentração fundiária aumentando, né? Sim. Quer dizer, as empresas estão comprando, os bancos estão comprando, né? A guerra na Ucrânia começou muito por compra de terra, naquela crise de 2008. E eu me lembro de um rapaz que veio no Fórum Social Mundial aqui e falou de uma reunião da Febraban alemã lá, que teve logo depois da quebra de 2008, e disseram, a coisa está feia, precisamos comprar bens raiz garantidos. Então a gente recomenda comprar terra e a gente recomenda 2 lugares, a Ucrânia e o Brasil. Assim, 2008. Aí teve fronteira, principalmente. Aí teve o golpe de 2014 na Ucrânia e o golpe 2016 de 2016 no Brasil. Né? Então, vocês de vão modo similar. Similar, né? De modo similar. E as terras que estão sendo ambicionadas agora, só para a gente relembrar, né? São as chamadas terras raras da Ucrânia, né? Parte delas, algo como 60%, parece, já em poder da Rússia. Para ver. Devido à guerra. Mas o Trump quer que pague os 500 bilhões de dólares por conta da entrega das terras raras que sobraram. Não viu que então essa coisa dos metais raros para celular? Exatamente. Isso já deu. E o Musk já avisou que vai dar golpe onde precisar. Exato. Ele diz com todas as letras isso. Aquela ocasião do lítio na Bolívia. Isso. Né? Então, por exemplo, ali o INCRA tem, agora mesmo está tendo uma batalha enorme com uma firma, acho que no Pará, que a justiça já deu ganho de causa 4 vezes para o INCRA, recusando a venda anulando um negócio de venda para estrangeiros. Acho que é uma firma da Indonésia, se eu não me engano. Que a Indonésia tem um grande problema de desmatamento. Tem. E aí precisa, principalmente na fronteira, né? Precisa autorização do INCRA para o estrangeiro comprar uma área muito grande, acima de determinado tamanho, né? E o INCRA já mandou anular o negócio 4 vezes e os caras continuam recorrendo, né? Então, para tu ver como esse conflito... Poucos países no mundo tinham lei de regulação da venda de terra para estrangeiro. Depois de 2008, muitos países criaram, porque o Uruguai estava com 1/3 do país na mão de estrangeiro. Quando se antenou e resolveu botar uma lei, porque daqui a pouco ia ficar 2/3 na mão de estrangeiro. Né? Então, são questões... que, nesse sentido, o serviço público e o trabalhador, principalmente, né? Porque o Estado, claro, ele não vai falar num sentido tão esclarecedor ou tão crítico. Ele nem pode, né? Isso é uma outra coisa que a gente tem que ver com a questão da eficiência, né? Quer dizer, estruturalmente, o Estado não pode ser eficiente no capitalismo. Ele está proibido... constitucionalmente de ser eficiente. Se ele for eficiente, pior ainda. Então, quando tem privatização, essa questão da eficiência é irrelevante. Se a Petrobras for eficiente, ou o Banrisul for eficiente, e pior ainda. Né? Porque não é só a Índia que tem vaca sagrada. Né? Para o capitalismo, vaca sagrada é a empresa privada. Tem que louvar todos os dias esse bezerro de ouro, né?
e se ele está pior do que o outro, azar, mata o outro né, esse aqui. Né? Nesse ponto, o nosso capitalismo é bem hegeliano, né? Se os fatos não estão batendo com a teoria, azar dos fatos. Né? Quer dizer, tem que... Cada vez mais, né? Cada vez mais. E até é importante notar o seguinte, a questão da corrupção, quando se levanta a questão da corrupção é única e exclusivamente dirigida ao ente público. Claro. Não se levanta a corrupção do ente privado. Nunca. Não sofre campanha. Não sofre campanha, não há problema nenhum com Nesse um ponto, ente privado. As novelas da Globo ajudam, né? Mostra as famílias. Elas ajudam em muita coisa. Se matando, a burguesada se brigando pela empresa. Eles dão uma revelada. É só corrupção, né? Só falta dizer o que em é. Tudo, né? Nos casais, é tudo. Isso aí. Mas tu estava falando do INCRA, né? E da questão da terra, que para mim é a disputa central, né? A disputa central no capitalismo é terra. E não é por isso que o MST é tão demonizado, né? Porque está fazendo essa disputa com o grande capital. Não, se ficar sentado e não fizer nada, vai ser demonizado igual, porque só de pensar nisso... E o INCRA, Walter, ele sofreu bruscamente, né? A ação do governo Bolsonaro. Tipo assim, foi totalmente um dos amarrado, mais... desvirtuado. E como é que tá a recuperação, digamos assim? Já começou a respirar ou ainda tá nos Quem tubos? mandava no INCRA na época era era um cara da UDR, um dirigente da UDR. Negacionista, ele morreu de Covid. De Covid. Morreu de Covid no exercício do cargo. Não, nome assim? Não parece. Teixeira. Ele foi vice-presidente da... Não, esse escrevia artigos negacionistas, né? E com todo respeito ao falecido, assim, né? Então, ali nós estávamos numa época George Orwell, né? Era orwelliano, era 1984, assim, era o Ministério do Meio Ambiente mandando desmatar, era a FUNAI entregando as terras indígenas, né? Porque isso é importante. A reforma agrária que a gente tem no Brasil, o MST sabe disso, e aí eu nunca ouvi falar em mais, mas é um limite que também ele tem, né? Porque o INCRA, a reforma agrária no Brasil é para ser uma política transitória. Como é que esse Congresso, nesse país de latifundiário, em algum momento no passado, lá pelos anos 60, o INCRA é de 1970, né? Aceitou instituir e falar de reforma agrária. Como é que vocês acham que isso deve ter... Por quê? Lá nos anos 60 teve um presidente que caiu por causa disso. Exato. Então, eles criaram para dizer que não precisava. Olha o papel do Estado aí, né? Não precisa revolução, mobilização. Para quê? Nós temos aqui uma política agrária instituída agora. Não precisa escola anarquista, agora tem a escola pública. Num ponto, os anarquistas e os liberais têm acordo, né? O Estado é um mal. Tu é anarquista, Walter? Não. Não, tá. Eu ia ter uma carroça de pipoca, barbeiro, né? Trabalhar no Estado, nessa máquina de dominação. Cuidado com os anarquistas e com o anarquismo, porque tu sabes que tem os chamados libertários. O anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo. Tem. Então, só para fazer o contraponto. Só para lembrar do Milei também, que é um anarco-libertário que mergulhou a Argentina numa situação dramática agora por causa dessa história da criptomoeda. Essa foi incrível. A nossa sorte é que ele se atrapalha. Alguém já disse que a desgraça do fascismo é governar. Quando ele está na oposição e gritando, ele é imbatível. Ninguém é mais radical. Agora começou a governar, ele mete... Então, o Veríssimo tem uma crônica muito boa, Luciano Veríssimo, que ele faz uma comparação na literatura, assim, aí ele vê o Conde Drácula questionando o capitalismo.
Que o herói da novela do Conde Drácula é um rapaz que trabalha numa imobiliária e ele quer comprar as terras do Conde Drácula, quer transformar a terra em mercadoria, uma coisa muito progressiva, Inglaterra, do século XIX. E o Conde Drácula fica horrorizado, né? Ele dorme na terra da Transilvânia, a terra é sangue. Até a direita consegue criticar o capitalismo. O capitalismo é tão cheio de furo, né? que até a direita consegue criticar, né? Então, uma das forças do anarcocapitalismo... Até o Conde Drácula critica o capitalismo, né? Então, ele é um parasita nobre, né? E ao passo que o capitalismo é um parasita chinelão, não tem nem a nobreza. Né? Tem uma moral. Nem uma moral, nem o Conde Drácula. Né? Então, e o Frankenstein era a classe operária, né? A gente quebra esses caras, espatifa esses caras. Eles juntam os pedaços de parafuso, não sei o que, ainda tentam virar o jogo. Então, é muito interessante. Mas o Frankenstein se rebela. A criatura se rebela contra o Criador. Exatamente. Né? Então, é o temor da revolução, assim, é o Frankenstein. Né? A gente jurava que já tinha matado esses caras, ainda acham uma energia do raio, da tomada, né? Então Mas voltando ao INCRA, eu aqui toda uma volta. Nós estamos no Frankenstein, no Conde Drácula. Pois é, a nossa nobreza lá, né? Quer dizer, nós estamos aqui para a gente não ter ilusão como trabalhador, né? Ter senso crítico, né? Então nós não estamos numa missão angélica aqui, né? Esse modelo de reforma agrária foi criado para ajudar o capitalismo, que é o mantra do Estado. Sim, mas aqui no Brasil, é bom. Aqui no Brasil, a ideia da reforma agrária é uma ideia demonizada, porque acham que é uma coisa do socialismo, do comunismo. Não é. Quando você sabe que o próprio o general MacArthur, ele fez reforma agrária no Japão, obrigou a forceps. Obrigou o Japão. A forceps, né? Ele impôs a reforma agrária no Japão, que é um país minúsculo. O Veríssimo também ele brincava dizendo que talvez a gente tivesse que entrar em guerra com os Estados Unidos para ter reforma agrária. Eles iam obrigar a fazer. Não, vocês vão ter uma economia de mercado na marra, vão parar com esse latifundiário. Vai ter. Ele acabou com o senhor feudais do Japão. Acabou com os senhores feudais. Com esse latifundiário. Né? O samurai era o jagunço sofisticado. Então, o INCRA tinha, até a burguesia apoiava, e isso foi criado, com Sarney, plano de reforma agrária e tudo mais, né? E os próprios regimes, o INCRA foi criado pelo regime militar, né, em 70. Né? E o Estatuto da Terra, o Estatuto da Terra passou no regime militar também. Militar. Quer dizer, que vem junto com a Revolução Verde. Claro, a ideia de um campo moderno, a modernização, né? Chegar numa... Então, o processo de reforma agrária termina num título daquela coisa polêmica, fantasiosa, açucarada, elogiada e tão cheia de virtudes, que é a pequena propriedade familiar, né? O que é isso? É uma discussão clássica para os agrônomos lá, né? É um resíduo pré-capitalista? Não, é uma oportunidade de diversidade? Não, é cultura camponesa? O que é isso? É um ornitorrinco, assim, né? E o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem... No Brasil, parece que a agricultura familiar é 10% do PIB, no Rio Grande do Sul é 25%, 30%. Então, olha a força que tem isso, né? Mas volta e meia, esses caras, depois que ganham o título, votam na direita. Claro. Esse era o objetivo. O cara ganha 10 hectares, 15 hectares e se sente proprietário, né? Como se sabe, o neoliberalismo é uma desgraça econômica, um desastre social e um sucesso ideológico, né? Quer dizer, esse cara não vai sobreviver no mercado sem cooperativar. Aí a importância das cooperativas, né, do MST e tal, né? E a gente segue dialogando, né, entre tapas e beijos aí, né? Tu estavas no INCRA, né, do governo Bolsonaro ou não? Claro. Colegas meus foram processados por fazer o seu trabalho. Quanto tempo tu tem de INCRA? Eu vou fazer 20 anos. Então, quer dizer, a grande frente dos trabalhadores tem isso, né? Estamos todo mundo junto aí, temos nossos interesses em comum. Uma das nossas missões é ajudar no amor próprio, né? Ajudar na autoestima da categoria aí, né?
O INCRA sempre foi um dos menores salários da esplanada, como a gente diz, né? E agora, por exemplo, com essa crise climática aqui no Rio Grande do Sul, essa tragédia, crise nós estamos tendo, tragédia climática, né? Só o INCRA largou quase 400 milhões de reais aqui, com medidas provisórias, emergenciais, né? Na seca, quando começou a se falar da enchente, estava se pagando o crédito da seca de 40 milhões de reais. E agora tá aí outra seca. E agora está tendo, exatamente. Seca. Então o pessoal trabalhava até tarde da noite para rodar contratos emergenciais, né? Então aí tu ouvia assim, incompetência do INCRA é brabo, né? Então a gente pede um pouco mais assim de compreensão e de generosidade, solidariedade assim, do pessoal que está na luta por essa política pública que é tão importante. Tu te apresenta assim como um filho da classe trabalhadora, mas tu diz ao mesmo tempo que muito servidor público, a maioria, não sei, tu vai esclarecer agora, ele não se sente como trabalhador. E aí eu te pergunto, em que medida, como é que acontece isso, segundo a tua percepção, e em que medida isso atrapalha, digamos assim, a luta sindical? Sem dúvida. Porque aí tu lembra de clássicos marxistas, assim, né? Quer dizer, se tu pegar a cidade e o campo, que ele aponta como a primeira grande divisão de classe, né? Então todo mundo que está na cidade é parasita. Então, Começa por aí. Ninguém aqui produz seu próprio alimento. Parece que em Portugal eles criam galinhas pequenininhas, daquelas em gaiola. No apartamento. No apartamento. Não chegamos nesse ponto, mas... né? Mas, de fato, tu já tem toda uma... Imagina, já não foi fácil a valorização do trabalho nos países assim com uma tradição monástica, lá medieval, de elogio do trabalho, de rezar a cada hora e fazer o trabalho, né? Tu imagina num país colonizado aqui, onde trabalhar era uma vergonha. Um país de bacharel, dos bacharéis. País de bacharel, escravatura. Sim. Gente de bem não trabalhava, né? Então, fora o Olavo Bilac ali, quer dizer, o Brasil teve dificuldade para valorizar o trabalho. Quer dizer, se tu não valoriza o trabalho ideologicamente, como é que tu vai valorizar socialmente? Então, a ideia que existe é que o trabalho degrada. Exato. A classe média brasileira era uma das poucas no mundo que tinha empregada doméstica. Ainda tem, em parte, Em parte. A Dilma foi linchada quando botou os direitos trabalhistas para empregada doméstica. Era o restinho de senzala que ainda tinha aqui, né? Muita gente da classe média considerou aquilo uma ditadura petista, né? Botar direito trabalhista. O quê? Então ela vai ter 1 hora de intervalo, mas o que esses caras estão pensando? Ela é da casa. É como se fosse da família. Até entra na herança. Né? Então, isso está no imaginário muito forte do Brasil. E o funcionalismo público não é uma ilha, ele está dentro dessa sociedade, né? E aí o Gessé Souza tem razão, referendo de novo, quer dizer, o Estado ele foi muito no Brasil, numa sociedade autoritária, escravagista, o Estado foi muito um elogio das elites durante muito tempo. Era um elogio. Como é que tu vai abrir faculdades e faculdades e com esse nosso mercado minúsculo aqui que não tem... A burguesia brasileira não aceita o fordismo. Ela não aceita o operário com poder de compra. Não aceita. O salário mínimo no Uruguai é R$3.000. Na Colômbia é 1.800. Para falar de vizinhos aqui, né? Aqui tu fala em botar o salário mínimo 1.600, a burguesia tem uma crise, rola, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, já que tu tá falando de salário mínimo, todo santo ano tem uma fúria empresarial contra o chamado salário mínimo regional. Foi uma invenção do Fernando Henrique, né? O salário mínimo regional. Eu acho que foi do Olívio aqui. Claro, quem implantou foi o Olívio. O Olívio botou na prática, né? Porque os liberais sempre falam muitas coisas boas que eles não põem na prática. Aí o Fernando Henrique, vocês estão reclamando do salário mínimo, que o Brasil tinha o menor salário mínimo da América do Sul, né? Era $80. Seria hoje, pelo Fernando Henrique, né? Seria o que hoje? 400 pila, né? 400 pila. O valor de hoje era o salário mínimo do Fernando Henrique, né?
menos de um terço E aí o Fernando Henrique, não, vocês estão falando que aí na região pode pagar um salário mínimo maior, então eu libero, não tem problema nenhum. E o Olívio, foi primeiro, né? Pegou. Gostei da ideia, né? Eu trabalho num programa lá no INCA, o Pronera, que é de educação na reforma agrária. Agora, já em primeira mão aqui, colocando também, isso é processo público, né? Não é nenhum segredo de Estado. Estamos trabalhando num curso de medicina para assentados na UFPEL. Sim. Que já gerou muita polêmica, né? Gente, vai rolar. Então, eu estou esperando para ver o terremoto. Já tem um aprovado para Pernambuco. Está só esperando a LOA, né? Que é a nossa campanha do sindicato no momento nós estamos com uma campanha havaiana, né? Aloha, votem Aloha, votem Aloha. Né? Porra, né? Tá demorado esse negócio. Tá demorado, a chantagem tá grande. Tá grande, do né? Congresso. Nossa, a disputa é ferrenha. E eu brinco que a LOA, a lei anual, é daquela grande entidade, a mais poderosa das entidades brasileiras, que é o OGU. Né? O Orçamento Geral da União, né? O pessoal pensa que orixá é esse, né? Dizendo, metade do ano é o Ogu. Né? Então, a coisa de 2,5, 3 trilhões. Isso pode até explicar, né? Essa loucura que tá na imprensa e essa disputa toda, né? Hoje eu vi a manchete, não, o PIB esse ano só, mas o ano que vem... Né? Tipo, tem que ser ruim, tem que ter alguma coisa ruim, né? Não pode. O Estado não pode dar certo. Os liberais é vetado. Sim, se dá certo, não tem negócio. Dá certo, não tem negócio, é uma contradição. Ou menos, tem negócio mais inferior àquele que poderia ser. Exatamente. Então, nesse sentido, voltando à questão, o servidor, nessa história toda, nesse caldo cultural que nós temos, né? Evidentemente já se sente, né? Ideologicamente já, né? E não a maioria está na classe média baixa, a maioria, o salário mínimo verdadeiro no Brasil pelo DIEESE, que deveria ser uns 7 mil, mais ou menos? 7 mil, eu acho. Uns 7 mil. Né? Então pode apostar, 90% dos servidores está no salário mínimo. Até menos, né? Até menos. Metade deve estar menos, né? Então, quer dizer, não era... Quanto que é o piso do magistério? Vai ser votado agora? 4 mil? 4 mil. Menos de... Exatamente. Né? E aí, isso foi importante, esse gancho, para colocar uma outra questão, que eu acho fundamental e que, às vezes, até o sindicalismo... no caso aqui, tem bancos estatais, no caso dos sindicatos bancários, né? No capitalismo, acho que isso é o Klaus Hoff, eu acho. No capitalismo, o serviço público é renda indireta. Sim. Quer dizer, o salário mínimo precisa ser esse, matematicamente, 5 mil, 7 mil. Né? O nosso capitalismo aqui, antifordista, não vai pagar isso. 1.500 já estão esperneando. Sim, porque esse salário vai alimentar o consumo, vai fazer girar, né? O cara vai escolher emprego, não vai ter mão de obra barata. Um dos motivos que a nossa elite é contra o aborto na rede pública é porque isso aumentaria o custo da mão de obra. Eles nem entram na discussão da liberdade da mulher, da ética. Né? O serviço militar obrigatório também, porque nós nunca vamos pagar um salário decente para os militares brasileiros, então tem que ser obrigatório, porque nós não vamos pagar. O Brasil é grande, precisaria ter muito militar, não vamos pagar eles, então nós não podemos ter força armada profissional, não podemos. Né? Por definição, né? Então tem que ser obrigatório. É o último imposto natural que o brasileiro paga, né? Tive que pagar também. Paga com o próprio corpo lá, é o serviço militar obrigatório. Né? Então, quando tu privatiza, porque veja bem, como é que até os anos 60 tu distinguia a classe média de proletário no Brasil vendo se ele tinha os dentes. Né? Pobre era a banguela, por definição. Né? Isso acabou, porque o Getúlio Vargas obrigou a botar flúor na água. Nos Estados Unidos, os dentistas fazem campanha há séculos para não botar flúor na água. Né? Tem que botar no consultório pagando o dentista. Né? Então, não sei como é que não puxaram essa campanha aqui ainda, mas devem estar pensando. Então, Isso é verdadeiro, a história que está falando do flúor na água, porque
Tipo Como é que assim, pobre tem dente no Brasil? Há 30 ou 40 anos, uma pessoa de classe média baixa ou proletário, ela não tinha dente ou tinha dentadura. Não tinha. É só o cada. Aí, o que tu acha que as empresas que estão privatizando a água querem? Tirar o flúor. Claro. Já começo ganhando por aí, já tira o flúor. Claro, é caro, dá trabalho, cristaliza, entope. Trabalhei com isso no laboratório, lá, ele cristaliza, ele entope tudo, né? Dá um trabalhão, né? Os parâmetros. Quando privatizou a água na Argentina, nós aqui fazíamos análise de hora em hora, na Corsã e no DEMAI. Começaram a fazer uma vez por mês. Quer dizer, a segurança, a qualidade da água corre alto risco com a privatização. Mas a lei obriga... E quem é que vai fiscalizar, meu? Né? Se tu não tem... Se tu tem um operador que só está pensando em ganhar, né? Então, são questões... voltando à questão do salário, ter os dentes na boca, ter um posto de saúde básico no bairro, ter uma escola pública para os filhos, né? Das duas, uma. Ou tu paga com uma moeda forte um salário mais ou menos decente, que nem no dito mundo desenvolvido, né? Tu vai ganhar 1.000 euros, tu vai ganhar $1.000 e te vira. Então, o trabalhador japonês é um sovina, ganha bem, é um sovina. Claro que ele é sovina. Ele não tem nada público. Ele tem que guardar cada moeda. A previdência dele, a aposentadoria dele vai sair do salário dele, né? Aqui no Brasil isso é completamente impossível, porque a burguesia não quer pagar um salário decente. Nunca a casa própria entrou no cálculo do salário mínimo brasileiro. Nunca. Então a favela aqui é uma solução natural. Como é que o trabalhador vai ter casa com esse salário? Não existe, né? Então é minha casa, minha vida com 100% de subsídio, porque o salário do cara não dá para... Então, quando tu diz assim, teu salário vai continuar miserável e vai acabar o serviço público, o português vai dizer nem eira, nem beira. Né? Então, isso é um aspecto da privatização que vai muito além da questão estão fritando o patrimônio público. Estão vendendo por muito menos do que valia. Né? Mas esse não é o problema maior. O problema maior é que a qualidade de vida do povo está em alto risco. Né? O pessoal vai ser jogado aos leões, né? E o salário... Porque se chegasse e dissesse assim, gente, o salário vai quintuplicar e vocês vão ter que se virar no mercado. Bom, razoável. Né? E não vai ter corrida inflacionária, né? Porque é muito que nós vimos agora, quer dizer, tu tem uma disputa, uma luta distributiva da riqueza na sociedade, né? Infelizmente fomos expulsos do paraíso, né? Então as necessidades são maiores do que os recursos. Então a gente tem que priorizar, distribuir, etc. Né? Aí o Lula, ou um governo popular, ou um governo amigável aí dos trabalhadores, fala em aumentar o salário mínimo. O projeto de lei não foi nem protocolado ainda, os preços já subiram tudo, tá? Por isso, então tu tem uma disputa entre os donos de mercadoria e quem tem salário. Então por isso tu vê como é importante e saber levar esse tipo de coisa para garantir o poder aquisitivo do trabalhador. E não só um aumento nominal, né? Por que não dobrar o salário mínimo? Com essa nossa economia aqui, se tu anunciar que dobrou o salário mínimo, triplica os preços. Né? Ô, Walter, a gente tá... Tu viu como passou rápido? É mesmo. Tinhas toda a razão. Muito rápido, né? Mas assim, me parece que está cada vez mais difícil fazer essa disputa em defesa do serviço público. A minha visão é que eles meio que ganharam esse debate, né? O neoliberalismo ali, desde a década de 90, que vem jogando, né? Há décadas jogando contra e tem que acabar com o serviço público, tem que acabar, é tudo mercadoria, educação, saúde, segurança, vamos pagar por isso. Enfim, esse debate me parece que está ganho mesmo nessa classe trabalhadora, né, que necessita tanto do serviço público. Como o Sindserf encara esse desafio?
Nessa nossa gestão, a gente propôs durante a campanha priorizar a formação. Então, acho que isso é um lado bom dos anarquistas, digamos assim, da tradição anarquista. Né? Dá para resgatar alguma coisa da experiência, né? Foi derrotada historicamente, não conseguiu nada contra o fascismo, foi heróica e tal, mas não conseguiu na prática, né? E o sindicalismo vem do anarquismo, né? Temos que lembrar isso, que as raízes. Eu tenho que comprar alho para minha próxima negociação salarial, tem que levar uma réstia de alho. Tinha uma charge que era assim: negociar com os patrões tem que ir com um alho em volta do pescoço. Só querem tirar o. Voltando ao Conde Drácula. Ao Conde Drácula. Mas a formação passa por um lado e a questão do sindicato cidadão, né? Quer dizer, a gente tem que trabalhar, não pode ficar enclausurado na luta corporativa, que tem a sua razão de ser, a luta corporativa, né? Para quem está se afogando, o jacaré é toco, como dizia um amigo meu, se agarra, né, numa situação terrível, então tu vai criticar o corporativismo, né? Quer dizer, é a legítima defesa ali, né? Então, como é que eu brinco? Talvez na Suíça ser socialista ou ser de esquerda seja uma opção ideológica. Para nós aqui é sobrevivência física, né? Né? Então, um pouco isso, tentar convencer o pessoal a ser solidário, né? Mostrar o sindicato participando das grandes lutas cidadãs, né? Mostrar que não está preocupado só com o seu umbigo, né? Que a prioridade é a melhoria das condições da categoria, né? Mas sem alianças, sem conseguir convencer, nem que seja parcialmente, porque não precisa convencer todo mundo, tu nunca vai convencer, mas convencer parcialmente, né? Sem alianças não tem como defender, né? Eu me lembro de experiências como uma vez a PEC 32 foi derrotada com uma grande mobilização, né? Tanto que a burguesia começou a correr para o Supremo. O Supremo, a conta-gotas, está aprovando os pontos da PEC 32. Para relembrar, o que é PEC 32? A liberação da terceirização, a múltiplas formas de contratação no serviço público. Agora a administração, o Barroso acho que acabou de aprovar, né? O Supremo, o colegiado, a administração direta pode contratar CLT. Administração direta. Não precisa, não é obrigado a seguir o RJU. E era um ADIM que os partidos de esquerda tinham consultado o Supremo para dizer esperando que o Supremo dissesse que não podia contratar. Não, pode sim. Quer dizer... Aliás, tem a coluna para não ficar muito iludido com o Supremo, né? Da Valdete Souto Severo, essa semana no Brasil de Fato está muito boa sobre isso, sobre a questão da terceirização e as decisões do STF. Né? Isso. Dizem que um dos motivos da popularidade do Putin na Rússia é que ele acabou com a terceirização. Ah, é? Então, pelo menos voltou aquela situação que a gente tinha aqui antes, de a atividade fim da empresa privada tem que ser de empregado direto, né? Uhum. Pode terceirizar os apoios, né? Mas a atividade fim tem que... Né? Então, é um dos motivos da grande aprovação. Então, acho que, de repente, a gente não consegue totalmente, claro que não, mas parcialmente, acho que com formação para a própria categoria, para aumentar a consciência. E nesse sentido o Bolsonaro foi pedagógico, né? A gente quase tem que agradecer, assim, né? A nova geração, tu dizia para eles dos horrores da direita, a nova geração não acreditava. Vocês estão exagerando. Olha, os dentes tão grandes do seu lobo, né? Não. Aí a juventude cresceu muito, né? Vendo o governo de Bolsonaro, né? Vocês viram o que é uma extrema-direita em ação? Assim como aqui, lembra do governo do Antônio Brito, né? Quer dizer, quando o Olívio venceu o Antônio Brito, né? Não pensa que a nossa aristocracia funcional, digamos assim, né? Que as nossas camadas mais altas do funcionalismo, boa parte votou no Olívio, né? Não por algum amor ideológico, né? Assim como agora o governo de salvação nacional do Lula, não dá nem para chamar de governo de esquerda. Não. Eu acho até que o Paulo Brossard votou no Olívio. Quando tu vê a extrema-direita vindo com tudo do outro lado, né? Tu te abraça. Então, acho que esse espírito de sobrevivência, essa lucidez de última hora, acho que pode ajudar, né?
E espero que ajude, porque para concluir, assim, nesses nossos 3 anos da gestão, nós vamos ter agora a posse política da diretoria em 7 de março, aqui no Galpão do INCRA. Aqui não tomaram posse ainda? A política. No cartório fomos obrigados lá. A política. 7 de março. 7 de março, né? E acho que na fala tem que citar o Carlos Drummond de Andrade, né? No meio do caminho tem um 2026. São 3 anos, só que um pequeno detalhe, tem um 2026 no meio, assim, né? Quer dizer, depois disso, sabe Deus onde é que nós vamos estar, né? Então eu digo, pessoal, vamos deixar para fazer o grande planejamento depois. Depois da eleição. Pode, é isso aí, valeu, muito obrigado. Muito obrigada, Walter, tua participação aqui com a gente. E boa sorte, né? Nessa nova gestão aí, que Oxalá proteja. Aleluia, Oxalá, todos os orixás, tudo. Isso aí, obrigado. Tem que conseguir até o apoio do Conde Drácula. Até o Conde Drácula. Frankenstein, né? Frankenstein primeiro. Como camarada Frankenstein. Fica aí que a gente ainda vai acabar o programa, Walter. Não sai correndo, né? Camaradas Frankenstein. E camarada Drácula, quem diria? Gente, quero convidar você a apoiar o Brasil de Fato, apoiar o jornalismo popular, apoiar essa comunicação que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e faz como o Sindserf, né? Constrói aí uma outra comunicação. Lembrando também que se você tem um recadinho para a gente, crítica, sugestão, entre em contato pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais, aproveitando já e curtindo lá, comentando, né, e deixando também os seus pitacos. Terminamos por aqui. Semana que vem estamos de volta com mais programas bem bacanas como esse. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.